Mais uma vez, bom dia pessoal, estamos de volta ainda no dia 14 para a nossa segunda aula do dia, que é a aula de matemática. E antes de tudo, não vamos esquecer que o nosso Deus que criou a matemática, foi Ele que nos ensinou a somar, foi Ele que nos ensinou a subtrair. E podemos ver isso muito bem em Números 18, 24, onde mostra claramente que o nosso Deus, Ele também é um Deus que soma. O nosso Deus, Ele é um Deus que multiplica. É só lembrar a parábola dos pães, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele é um Deus que divide. A partir do momento que Ele multiplicou os pães e os peixes, Ele dividiu por toda uma multidão. Então não vamos esquecer que tudo vem dEle e por intermédio dEle, como nós vimos na aula de geografia, ou como você verá na aula de geografia, dependendo da aula que você assista primeiro. Vamos orar ao nosso Deus para que possamos assim estudar o nosso assunto do quarto bimestre em matemática. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós, tu tens nos abençoado, tu tens nos dado, ó Pai, tudo que é necessário para o nosso crescimento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender o que será lançado. Que o professor tenha a capacidade de ensinar bem, que os alunos possam entender bem. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos entrar num assunto diferenciado, já que o terceiro bimestre nós passamos praticamente todo o tempo em fração, operações com frações, operações. Agora nós vamos entrar um pouco em números decimais. Nós vamos voltar a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. Eu posso dizer para vocês que é muito simples, só que tudo sempre depende ali do começo, a atenção devida ao começo. Eu sei que nós já tivemos algumas situações que eu tive que chamar a atenção de vocês, porque eu estou pedindo as coisas a vocês e vocês estão achando que eu estou brincando. Né? Inclusive, tive chamando a atenção de alguns alunos e dizendo que, olha, se não melhorar, não vai conseguir avançar de ano. Porque vocês estão achando que estão em casa e que não tem o que fazer. Alguns alunos, claro, porque eu posso dizer hoje que a maioria está fazendo o que deve se fazer. Mas nós temos alguns alunos que não estão assistindo os vídeos, não estão fazendo as atividades e acham que vão passar de ano sem fazer nada. Não vão. Tá bom? Então, nós vamos voltar a ter as 4 operações, só que agora com números decimais. O que é isso, professor? É justamente isto que nós vamos aprender a partir de agora. Só que hoje nós ainda não vamos fazer operações. Hoje nós vamos trabalhar com representação e leitura de números decimais. Como eu leio um número decimal? Como esse número pode ser representado? E uma coisa muito importante que vocês devem saber desde já, espero que estejam enxergando bem, é que todo número decimal, ele sempre vai ter a vírgulazinha. Todo número decimal, ele pode ser uma fração. E toda fração pode ser transformada em um número decimal. Voltando. Todo número decimal pode ser transformado em uma fração. Toda fração pode ser transformado em um número decimal. Um está ligado ao outro, tá certo? Então, nós vamos aprender a representação de um número decimal e nós vamos, ao mesmo tempo, aprender como se lê um número decimal nessa aula de hoje. Só que aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é do começo que nós começamos aí a entender o assunto, tá bom? Antes de tudo, quero que vocês saibam, vejam só, número decimal é sempre um número que está depois da vírgula. Por exemplo, quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Eu tenho quantos números depois da vírgula? Só um. Professor, então o número que está na frente não é decimal? Não, o número da frente é um número inteiro. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Lembrando que é um número decimal todo número que está depois da vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. Relembrando, número decimal é todo número que está depois da vírgula. E onde é que a gente utiliza muito isso aqui? Uma coisa que todos vocês adoram.
Com certeza todos vocês adoram dinheiro. Dinheiro, ele é casa decimal praticamente sempre. Por exemplo, você vem para a escola e trouxe R$ 2,50. Isso aqui é um número decimal. Você tem 2 inteiros e 50 centésimos. Quase eu me perco aqui agora. 2 inteiros e 50 centésimos. Aí você me pergunta, por que centésimo, professor? Eu vou ensinar isso logo mais. Mas observe que aqui você tem quantas casas decimais? 2. Depois da vírgula eu tenho 2 casas decimais. Se você tiver R$ 1,05, ó, como se escreve R$ 1,05, você tem 1 inteiro e 5 centésimos. Ou seja, números decimais ele é muito utilizado, principalmente em dinheiro. Se você passar num posto de combustível, você sempre vai ter números decimais, valores decimais. Interessante que posto de gasolina sempre usa até 3 casas decimais. Normalmente nós usamos 2. Posto de gasolina usa até 3 casas decimais. E vocês vão aprender isso melhor quando a gente estiver estudando divisão. O que é o valor, o que importa o valor é alto, o valor é baixo, vocês vão entender isso aí. Mas a princípio eu quero que vocês entendam que todo número decimal ele pode ser uma fração. Toda fração pode ser um número decimal. Como assim, professor? Vamos aprender a transformar uma fração em um número decimal, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, 8 décimos, 8 centésimos e 8 milésimos. Como eu transformo isso em um número decimal? Simples demais. Muito simples. 8 décimos. Eu tenho quantos zeros embaixo? 1. Então eu pego 0 na frente, vírgula e o número que eu tenho. Tá vendo? Muito simples. 8 décimos. O número de baixo tem quantos zeros? 1 zero só. Então eu coloco 0 na frente, vírgula, o número que está em cima, acabou. 0,8. 8 centésimos. O 100 tem quantos zeros embaixo? 2. Então eu coloco, ó, 0, vírgula. Nunca posso colocar 2 zeros na frente da vírgula. Vocês também vão entender isso quando nós estudarmos operações com frações. Eu vou explicar isso bem direitinho para vocês. Não são 2 zeros? 0,08. Por quê? Porque aqui corresponde a 2 casas centésimos, né? Do 8 centésimos. Se eu tiver 2 casas depois da vírgula, sempre vai ser centésimo. Se eu tiver uma casa depois da vírgula, vai ser décimo. E aqui, ó, 3 zeros, aí vai ficar 0,008. 3 casas depois da vírgula é igual a milésimo. Onde é muito comum se confundir. Quando tem 3 zeros, aí a pessoa quer colocar 3 zeros depois da vírgula. Não, porque o da frente já conta. Eu tenho 2 zeros, 2 depois da vírgula. Não, porque o zero da frente já conta. E você só pode ter 2 casas decimais quando é centésimo. Muito simples. Tem um zero embaixo, coloca 0, e o valor que tem. Tem 2 zeros embaixo, coloca 0,0. Agora, observação importante. Observação importante que já ia passar despercebido. Professor, mas se eu tiver 12 centésimos, o que é que eu faço, professor? 12 centésimos. Você já tem 2 casas, 0,12. Por quê? Porque depois da vírgula eu tenho que ter quantas casas decimais? 2. Aí você me pergunta, não estou entendendo nada, professor. Sabe por quê? Porque a gente ainda não estudou exatamente a divisão. Porque aqui basicamente é 12 dividido por 100. E se você dividir aí 12 dividido por 100, você pode não saber fazer ainda no papel. Mas se você pegar uma calculadora aí agora e dividir 12 dividido por 100, ele vai dar 0,12. 0,12. Porque aqui é uma divisão. Ok? Se eu tiver
12 décimos. Se você dividir 12 por 10, vai dar isso aqui, ó, 1,2. Professor, e onde foi parar o zero que o senhor falou? O zero ele só vai entrar quando tiver do número 1 ao 9. 1 ao 9. Se esse número aumentar, é só lembrar, depois da vírgula é 10, eu só posso ter uma casa decimal. E é muito simples, se você dividir, você vai conseguir fazer 8 dividido por 10, 8 dividido por 100, 8 dividido por 1000. Se você dividir 12 dividido por 100, 12 dividido por 10, você vai encontrar o valor decimal. Ou seja, para transformar uma fração em um número decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo. Só que no papel vocês ainda não vão conseguir fazer isso, porque nós ainda vamos aprender. Mas eu posso dizer para vocês que se vocês dividirem isso aqui agora na sua calculadora, vocês vão encontrar exatamente o que eu coloquei. A transformação de uma fração em um número decimal. Agora vamos para um número decimal transformando em fração. Número decimal transformando em fração. Eu vou pegar aqui exemplo que tem no seu livro. Na página 221, que eu até esqueci de falar, né? Página 221 é onde nós estamos trabalhando hoje, e você vai fazer a atividade da página 222. Mas observação, apenas primeiro, segundo e terceiro. Novamente, atividade da página 222, só primeiro, segundo e terceiro. E lá ele está pedindo exatamente para você transformar números decimais em frações, frações em números decimais, ok? Então, vou pegar exemplo que tem aqui no seu livro, na página 222, 0,4, 0,25 e 0,135. Aí imagina que tem uma questão lá. Transforme os números decimais em frações. Lembrando que o professor ensinou. Se eu tenho uma casa decimal, se eu tenho uma casa depois da vírgula, significa que embaixo eu tenho 10. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, se eu tenho duas casas decimais, significa que embaixo eu tenho 25 centésimos. Se eu tenho três casas depois da vírgula, significa que embaixo eu vou ter milésimo. Mais fácil ainda, é ou não é? Transforme número decimal em frações. Se eu tiver uma casa depois da vírgula, é 10. Se eu tiver duas casas depois da vírgula, é 100. Se eu tiver três casas depois da vírgula, é 1000. Mais exemplos. Aí aqui, ó, gente, aquele exemplo que eu dei da fração, ó, 1,2, 2,25, 3,345. Vamos lá. Transformar em fração. Simples e objetivo. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu já sei que eu tenho 10. Não é isso? E eu pego o número que se forma em cima. Veja que mudou. Aqui eu tinha 0. Aqui eu já tenho números inteiros, né? Um inteiro, dois inteiros, três inteiros. Então o processo já é diferente. Aqui eu peguei o número só que estava atrás. Mas quando eu não tenho 0 e tenho um número, eu tenho que pegar os números que se formam. Nesse caso aqui, se eu tirar a vírgula, forma 12. 12 décimo. 10 por quê? Porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Se eu tiver duas casas depois da vírgula, aí eu vou pegar o número inteiro, 225, 225 sobre 100. Se eu tiver três casas depois da vírgula, eu vou pegar o número inteiro, 3, 3, 4, 5 sobre 1000. Ou seja, o número depois da vírgula vai dizer para você se é 10, se é 100 ou se é 1000. Se estiver 0, eu pego sempre o número que está depois da vírgula. Se não tiver 0 e tiver a vírgula, eu sempre vou pegar o número que se forma completamente sobre aquele valor e transformo a fração em número decimal e o número decimal em fração. Agora, como se lê a fração?
Ou melhor, como se lê o número decimal? Observa. Aqui eu tenho 4 décimos. É só lembrar da fração, ó. É só lembrar da fração. Aqui eu tenho 25 centésimos. Aqui eu tenho 135 milésimos. Gente, vamos lembrar da fração e ao mesmo tempo entender por que décimo, por que centésimo e por que milésimo. Décimo, porque depois da vírgula eu só tenho uma casa decimal. Centésimo, porque depois da vírgula eu tenho 2 casas decimais. Milésimo, porque depois da vírgula eu tenho 3 casas decimais. E a forma de se ler é só lembrar da fração. Aí, ó, o número que está antes da vírgula é inteiro. Inteiro. O número que está antes da vírgula sempre vai ser um inteiro. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum inteiro. Nenhum. 0 inteiro e 4 décimos. 0 inteiro e 25 centésimos. 0 inteiro e 135 milésimos. Já nesse caso aqui, eu vou ter os inteiros. Então, como eu leio isso aqui, ó? 1 inteiro e 2 décimos. 2 inteiros e 25 centésimos. 3 inteiros e 345 milésimos. É como se lê o número decimal. Antes da vírgula é chamado de inteiro. Depois da vírgula é casa decimal, que pode ser décimo, centésimo ou milésimo. Tudo vai depender de quantas casas decimais se tem. Então, lembrando, antes da vírgula, inteiro. Depois da vírgula vai ser casa decimal. Essa casa decimal, se tiver uma só, lembrando, casa decimal é tudo que está depois da vírgula. Se tiver uma casa só, é décimo. Se tiver 2 casas decimais, é centésimo. Se tiver 3 casas decimais, milésimo. Já se nós tivermos números positivos na frente da vírgula, vai ser sempre inteiro. 1 inteiro, 2 inteiro, 3 inteiro, 4 inteiro, 5 inteiro, 6 inteiro, 10 inteiro, 1000 inteiro. O número depois depende da quantidade de casas. Se eu só tenho uma, décimo, 2 centésimos, 3 milésimos. Aí parece ser uma coisa meio confusa, né? Parece ser uma coisa meio estranha, mas não é. É simples. A partir da nossa próxima aula já vamos trabalhar com adição e subtração com números decimais, que é muito simples. Muito simples, é basicamente fazer a conta de mais e a conta de menos. Só tem um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês, mas é muito simples. Agora vamos falar um pouquinho da atividade da página 222, primeiro, segundo e terceiro. Vou pegar aqui o livro. Então aqui, ó, você tem uma atividade. O primeiro está dizendo: escreva a fração decimal e o número decimal correspondente às partes coloridas de cada figura a seguir. Ou seja, ele quer que você coloque, considerando que está pintado, que fração ela forma e transformar essa fração em um número decimal. É como a gente fez aqui, ó. Fração, número decimal, fração, fração, número decimal, fração. Então ele quer que você coloque, observando tudo que está pintado, que fração se forma aqui? Eu tenho quantos ao todo e quantos estão pintados. Que fração se forma? Você vai botar a fração e ao mesmo tempo transformar a fração em número decimal. Se você olhar isto aqui, não tem erro. A mesma coisa aqui, né, em todo o primeiro. Já no segundo, ele está pedindo, use o quadro e escreva como se lê cada número decimal. Siga o modelo. Aí ele botou aqui, ó, 0,4. Ele está perguntando, tem quantos inteiros? Aí você vai botar se tem 0, se tem 1, se tem 2, se tem 3. Lembrando, inteiro é todo número que está antes da vírgula. Aqui eu tenho 1 inteiro, aqui eu tenho 2 inteiros, aqui eu tenho 3 inteiros. Aí ele pergunta, inteiros eu tenho quanto? 1. E décimos, eu tenho quantos décimos? E lembrando, se eu só tenho uma casa é décimo, se eu tenho 2 é centésimo, se eu tenho 3 é milésimo. Se eu perguntar aqui, eu tenho quantos inteiros? Nesse daqui, eu tenho quantos inteiros aqui? 1. Eu tenho quantos décimos? 2. Não é isso? Eu tenho 1 inteiro, eu tenho 2 décimos, como pode se ler sempre na fração.
Aí logo depois, veja só, ele separa o inteiro, ele separa o décimo e depois escrever como se lê. Como se lê esse número? 4 décimos. E por que 4 décimos? Ó, aqui, 4 décimos. Porque eu não tenho um inteiro e eu tenho 4 décimos. Aí logo depois ele vai dizer 0,9, 2,6, 11,3. Ele pergunta quantos inteiros, quantos décimos, e você vai escrever como se lê. E o terceiro e último, representa em algarismos os números decimais a seguir. Ele quer que você escreva em números decimais, ou seja, ele quer que você escreva dessa forma aqui, ó, números decimais. Aí ele botou 6 décimos, aí você vai escrever como é 6 décimos. 3 inteiros e 7 décimos. Como é 3 inteiros e 7 décimos? 11 décimos. 12 inteiros e 8 décimos. Não é para escrever em forma de fração. É para escrever como números decimais. Como assim? Vamos lá. Estou explicando a atividade para depois dizer, eu não sei. Vamos dizer que eu quero 5 décimos. O que é 5 décimos? 5 décimos. Mas ele não quer que você faça isso, não. Ele quer que você transforme 5 décimos em fração. O que é 5 décimos? Quantas casas decimais eu tenho embaixo? Ou melhor, quantas zeros eu tenho embaixo? 0,5. Olha aqui, 5 décimos. Lembra que eu falei a mesma coisa que dividir o número de cima pelo de baixo? Eu quero 11 décimos. 11 décimos. Ele não quer que você faça a fração. Ele quer que você faça o número decimal. Dividiu de cima pelo de baixo. Se eu dividir de cima pelo de baixo, vai dar 1,1. Ou seja, ele quer que você faça isso aqui, ok? Então, espero que tenham entendido, espero que possam resolver. Na nossa próxima aula já vamos trabalhar diretamente operações com frações, adição e subtração. É muito simples, nem se preocupem, vocês vão adorar, porque é só somar e subtrair e colocar a vírgula no lugar certo, ok? Tchau, grande abraço para vocês e até amanhã.